Bom, pessoal, bom dia. Vamos começar com as dúvidas, então. Vocês querem ver exercício da lista, ver como é que as coisas estão? Podem começar. Professor, então, vamos lá. Com relação ao primeiro exercício da lista, não sei se o senhor sabe de qual é ele, mas eu tenho que fazer. É mostrar que não depende da carta, né? Exatamente. Aquele ali, depois que o pessoal falou que vocês estavam querendo ir atrás do William, porque ele preparou a lista, e eu lembrei que eles prepararam a lista para mim, de fato, e por um pouco de inexperiência deles, de fato era o que eles estavam fazendo ali para aprender, né? Preparar a lista, algumas coisas ficaram bem precisas. Essa primeira questão é uma delas. Né? É difícil você simplesmente seguir o enunciado dela. Né? Por isso que quando vieram me perguntar, eu expliquei um pouco melhor de que de fato você tem que mostrar que se você tem uma representação local numa carta e aquela representação local é infinitamente diferenciável, você só consegue provar que a função como um todo é infinitamente diferenciável se as cartas forem, a transição entre as cartas for também infinitamente diferenciável. A transição entre as cartas, você diz o mapa feio. O mapa, não, a transição entre as cartas é sempre Φ2 bola Φ1 menos 1. Isso é uma função de Rn, né? Isso aqui é uma função de Rn em Rn. Certo? Da mesma forma, a inversa dela tem que existir dentro dos abertos, dentro da interseção dos abertos, né? Então você tem a mesma coisa aqui. Também uma função de Rn em Rn. Naturalmente, a composição dessa com essa ou dessa com essa vai te dar identidade, tá certo? Então elas são inversas dentro do U1 interseção U2, tá certo? Ou seja, a carta 1 é U1 com o mapa Φ1, a carta 2 é o mapa o aberto U2 com a carta Φ2, com o mapa Φ2, tá certo? Se esses caras são infinitamente diferenciáveis, o que acontece é que você pode pegar aqui na sua variedade, tá? Digamos que você tem uma função que está definida aqui, e ela é localmente diferenciável, tá certo? Localmente, a representação local dela, ou seja, essa função f, né? Você pode pensar que você está calculando ela aqui, e para calcular ela você faz o quê? Você pega um ponto do Rn, né? Sobe com o Φ1 menos 1, e você pode calcular esse cara aqui, né? Isso aqui tudo junto, ou seja, essa função daqui para cá é a sua função, aqui seria o R, né? É a sua função f igual a f bola φ menos 1. Certo? Se essa função aqui for infinitamente diferenciável, então essa função só vai ser infinitamente diferenciável aqui pela carta 2, ou seja, f1, f2, para ser infinitamente diferenciável, ela precisa ter f1 infinitamente diferenciável e a transição entre as cartas infinitamente diferenciável. É só isso que eu quero que vocês entendam. Vocês podem fazer isso, se vocês quiserem, para ver uma maneira mais clara, na própria S1. A gente tem a transição entre as cartas, tá certo? Aquela transição entre as cartas, ela é infinitamente diferenciável dentro do aberto. É claro que tem aquela raiz lá, mas aquela raiz só vai dar problema na borda, mas a borda não está incluída no seu aberto. Então está seguro. Então aquilo ali é infinitamente diferenciável. Você pode definir uma função que é infinitamente diferenciável aqui, né? Lembra, você tem aqui o círculo, aí você tem 4 cartas, né? Você tem essa carta aqui que eu chamei de B+, B-, e essa aqui que é A+, e A-. Tá certo? Essa aqui é a B+, essa aqui é a B-, essa de baixo é a A-, e a de cima é a A+. Tá certo? A gente viu, por exemplo, que na carta A+, a coordenada é dada por x, porque é simplesmente a projeção da parte superior do círculo aqui. Então você pode falar o seguinte, eu tenho uma função a f de x, que vai ser o quê? Que vai ser a minha função é fzinha, tá certo? Bola, φ
A mais inversa de x. Tá certo? O que talvez fique difícil para vocês entenderem é que, frequentemente, você não tem como definir esse cara aqui. Ele é um tanto abstrato. Ele vem geralmente de uma representação local que você está jogando de volta na variedade. Então você pode dizer, ah não, espera um pouquinho, eu descobri que a temperatura no círculo de metal, ela vai assim, f de x igual a alfa mais beta x. É uma função linear, significa que aqui a temperatura é alfa, a temperatura para cá aumenta com beta e aqui a temperatura diminui com beta. Uma coisa que eu sempre fico quando você fala as coisas, a gente está definindo essa função f, que é uma função da variedade, usando parâmetros reais. Mas qual o problema? O que me permite? Porque a sua variedade, aquela mesma dúvida que você teve da outra vez, a sua variedade era um conjunto, que eu não quero pensar muito sobre ele, porque eu, na verdade, quero só entender a estrutura da variedade. Então, eu não vou focar nas possíveis estruturas adicionais que a variedade tem, que o conjunto que representa a variedade tem. Eu quero só pensar que variedade é qualquer coisa que seja localmente mapeável Rn, tá certo? Então, não vou me remeter a estruturas da variedade, porque isso já não vai ser mais variedade, vai ser uma variedade cujo o conjunto também é uma outra coisa. Aí é outro papo, entendeu? Eu quero provar teoremas e entender conceitos que possam valer para qualquer tipo de estrutura que eu chame de variedade, independente do conjunto, entendeu? É claro que o conjunto Rn, os conjuntos Rn, eles são muito úteis, a gente usa ele para muitas coisas. Então, frequentemente, o seu conceito de variedade vai estar associado a um certo Rn. Seja uma curva dentro do Rn, ou o próprio Rn, entendeu? Só que isso não muda o fato de que a estrutura de variedade continua valendo para o Rn, só que agora com estruturas adicionais. Então, não tem nenhum problema ter parâmetros reais. Tá certo? Então, veja, essa é a representação da minha função na carta A+. Tá certo? Como é que fica a representação? Essa função aqui é infinitamente diferenciável, pessoal? Ela é suave? Né? Eu posso derivar quantas vezes eu quiser e a derivada está bem definida. Por mais que depois que eu derivar duas vezes esse negócio, vai ser já constante, e vai ser constante igual a zero. Está bem definido, constante igual a zero para sempre, tá? Então, eu posso falar o seguinte, como é que eu faço a transição dessa carta aqui para essa carta aqui? Como é que eu faço a transição dessa carta aqui para a carta B+? Vocês lembram de cabeça? Oi? Isso, exatamente, coloco a identidade. Aí, mas só que o que acontece aqui é o seguinte, essa carta aqui, de x, ela vai me dar um ponto na variedade. A gente já sabe que esse ponto aqui é o ponto. Aqui, no caso, a gente vai recorrer ao fato que a variedade é construída a partir do R2 mais um vínculo, para escrever pontos da variedade direto. A gente sabe quais são os pontos da variedade, certo? A gente sabe que isso aqui é x. E aqui eu estou no arco superior. Então, é mais raiz de 1 menos x quadrado. Fazer um círculo de raio 1, tá? Para não complicar a nossa vida. Então, eu sei que é isso aqui. Ok? Só que a projeção B+, é a projeção que eu estou pegando esse arco aqui e projetando aqui. Tá certo? Ou seja, isso aqui é menos 1. Esse cara, como é que ele funciona? Eu pego o B+, ele vai pegar um ponto da variedade, que eu vou dar A e B, ou melhor, x e y. E como eu estou aqui, a minha projeção é simplesmente o valor de y. Tá certo? Isso está compreendido, pessoal? A minha carta, ela tem, a obrigação dela é pegar um ponto da variedade, que no caso é dado por um par xy, tá certo? Que satisfaz a restrição de x quadrado mais y quadrado igual a 1, e me dá um número real. Essas cartas que eu construí lá na primeira ou segunda aula, elas foram construídas assim. Eu percebi, olhando para a figura, que para cada ponto desse arco, existe somente um ponto no meu eixo horizontal, vertical. Tá certo? Então, eu vou dizer que eu vou usar o valor no eixo vertical, tá? Como a carta.
Aí eu olho para esse ponto aqui. Qual o valor dele no eixo vertical? É y. E esse ponto aqui, qual o valor dele no eixo vertical? É y. Eu poderia ter feito um negócio um pouco mais complicado, mas eu fiz dessa forma bem simples. Porque eu não queria... Porque às vezes você faz uma projeção, você pega, por exemplo, um ponto aqui digamos, no ponto mais ao sul aqui da sua carta, aí você pega um único vetor que corta o seu círculo em aqui, por exemplo. Você poderia fazer isso aqui para ter uma carta, tá certo? E esse vetor aqui ia ter um ângulo, né? E esse ângulo aqui ia te dar uma carta, porque para cada valor de ângulo, né? Claro que eu não posso pegar exatamente 0 ou π, porque aí não cortaria meu círculo em lugar nenhum, mas para qualquer outro ângulo eu também teria uma associação entre o ângulo dessa curva que eu estou mostrando aqui e os pontos do círculo, tirando esse ponto sul aqui. Tá certo? É uma outra carta que vocês nunca viram. É um outro sistema de coordenadas que não é o polar, né, e nem cartesiano. Aproveitando que o senhor usou essa questão de coordenadas polares, até o que eu comentou no último aula que eu tento fazer, eu não acho que dá para fazer uma parametrização desse mesmo círculo mais comum com coordenadas polares. Claro. Foi o que eu tentei fazer. Aí surgiu uma questão, do tipo, aí quando a gente vai fazer cartesianas, a gente basicamente passa sobre a mesma porção da borda do círculo duas vezes. Porque, Como por assim? exemplo, para mim, o seu A+, e o seu B+, eles têm uma intersecção. Sim, sim, toda razão. E quando eu vou fazer... Polar, não. Polar, essa é a questão. Eu preciso que haja também uma intersecção? Claro. Porque você tem um ponto que você tira, né? No caso polar, você tem π e menos π. Mas você não pode incluir ambos π e menos π para o seu ângulo, tá certo? Você tem que tirar ali do aberto. Ou seja, o θ aqui, o ângulo que você está definindo, ele vai estar entre maior que menos π e menor que π. Então tem um ponto que está faltando. Tá certo? Se você quiser complicar a sua vida, você pega essa carta com ângulo e junta ela com a carta B-. Porque a carta B- tem uma interseção com a sua carta original e inclui esse ponto extra aqui. Então só precisa de duas cartas. Não me gera uma ambiguidade? Eu estou pegando o mesmo ponto duas vezes por causa dessa interseção? Não, você precisa da interseção para você ser capaz de passar pelo ponto. Senão você não poderia passar pelo ponto. A gente passa, porque nesse caso, como é um pontinho só, a gente faz uma coisa de continuidade entre um ponto e outro, entendeu? Mas é por isso que a gente tem o tempo todo que fazer as coisas cuidadosamente quando a gente está trabalhando com coordenadas polares e esféricas. Porque, na verdade, a gente está passando por um ponto onde as cartas não estão bem definidas. E está tudo bem, então tem uma intersecção entre dois abertos. Você precisa ter interseção, senão você não passa de uma carta para outra. Se você tivesse carta sem interseção, você não teria como conectar essas coisas. A sua variedade seria toda desconexa. Não só não tem problema, como você precisa, entendeu? Então aqui, pessoal, veja. Essa aqui vocês entenderam, né? Eu simplesmente peguei um ponto aqui do eixo X, tá certo? E projetei de novo na variedade. E esse cara aqui me mostra como que eu pego esses pontos da variedade e projeto aqui. Então, contanto que eu esteja no intervalo onde x é positivo e y é positivo, que é esse intervalo aqui, ó, essas duas cartas aqui estão bem definidas. Tá certo? Mas então eu posso calcular a transição entre as cartas. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar φ b mais bola, φ a mais menos 1. Isso aqui vai ser igual a quê? Raiz de 1 menos x quadrado. Tá certo? A questão é, essa função é infinitamente diferenciável? Se eu derivar ela, vai começar a aparecer uns fatores de 1 sobre 1 menos x quadrado elevado a uma coisa, só que eu nunca vou levar x igual a 1. Né? O x igual a 1 está excluído. Como o x igual está excluído, porque esse ponto aqui não inclui e esse ponto aqui não inclui, então, dentro do intervalo, essa função é infinitamente diferenciável. Tá certo? Isso aqui te dá a coordenada. É o contrário do que eu queria, né? Deixa eu fazer o contrário aqui. Então, eu quero a minha projeção. Esse cara é com a mais... Isso, eu quero o contrário. Ah, não, estava certo já, né? Não, o contrário. Tá. Menos...
Não, o que eu fiz estava certo, não é esse o meu ponto. Você confundiu até os livros. Não tem problema não. Tá, isso aqui é assim mesmo. Ah, mas eu quero o contrário, né? Ah, eu boto... Ah, não, boto... Isso, desculpa. Era... Isso, eu preciso botar agora... Isso. Agora vai ficar assim, né? O meu f a mais de x pode ser escrito como o meu f de... Aí eu boto aqui o b mais menos bola. B mais bola a mais menos. Tá certo? Esse cara aqui a gente já calculou. Tá certo? E agora essa aqui é a minha nova função. Essa aqui é a minha função. Deixa eu escrever aqui. Ou seja, aquilo ali vai ser minha função f de a mais, vai ser igual a minha f de b mais, que é uma função de uma variável agora, calculada onde? F de b mais, tá certo? Calculada nisso aqui, que foi o que eu calculei aqui embaixo, tá certo? Aqui, ó, em raiz de 1 menos x quadrado. A gente pode argumentar que, como esse 1 menos x quadrado é infinitamente diferenciável, o argumento da f b mais é infinitamente diferenciável, portanto a f b mais é infinitamente diferenciável. Isso. Tá certo? Na verdade, vamos fazer o seguinte, só para não ter que refazer as contas. Suponha que a gente fale de partida que o meu fb mais é infinitamente diferenciável. Tá? E vamos inverter só as coisas, porque senão eu teria que fazer a transição ao contrário ali. Vamos supor que a gente vai provar que se fb mais é infinitamente diferenciável, então fa mais de x é infinitamente diferenciável. Porque essa é uma função infinitamente diferenciável composta com outra infinitamente diferenciável. Por isso que essa é infinitamente diferenciável. Então a gente acabou de provar que se isso é infinitamente diferenciável e isso é infinitamente diferenciável, isso vai ser infinitamente diferenciável. Tá certo? Então, justamente, agora veja o seguinte, se essa nossa função aqui só fosse diferenciável 5 vezes, então essa poderia ser infinitamente diferenciável. Mas essa só ia ser diferenciável 5 vezes. Porque na hora que eu calculasse a sexta derivada daqui, ia ter um termo que ia calcular a sexta derivada a sétima derivada aqui, ia calcular a sexta, não, a sexta, e aí ia dar uma função mal definida. Tá. Uma dúvida, acho que só de notação. A não ser como x como argumento da f a mais, né? Mas não é o mesmo x que está dentro do argumento da f mais. Tem que ser, é o mesmo x. A gente acabou de calcular, ó, aqui, ó. Ó, esse cara aqui é o x que eu botei aqui, ó. Lembra? Esse cara aqui, ó, x. Certo? Ok, basicamente, uma das coisas que quando a gente vai definir variedades diferenciadas... A primeira questão está clara? Todo mundo está tranquilo com a primeira questão? É claro que na prova, se eu for escrever uma questão como essa, eu vou fazer ela bem formulada, não vai ter ambiguidade nenhuma no enunciado, tá? Ó, essa função ela pega um valor de x e te dá uma dupla. Essa dupla satisfaz as restrições, né? Esse cara ao quadrado mais esse cara ao quadrado é igual a 1. Então tá jóia, tá dentro da variedade. Essa função aqui, ela pega uma dupla e te retorna o segundo elemento da dupla. Tá certo? Se você compõe uma com a outra, então esse argumento vira isso, você substitui isso aqui, e esse cara pega essa dupla e retorna o segundo elemento. Tá aqui. Só isso. Então, ó, vamos escrever ali. Então, a gente quer escrever φ b mais bola. Então, vamos fazer assim. Abre parênteses para a gente ficar bem claro. O nosso φ a mais menos 1 de x. Tá certo?
Aqui, isso aqui é idêntico àquilo lá. Aí eu vou substituir esse cara aqui. Então vai ser φ b mais a parênteses, esse cara aqui vai ser o quê? X e raiz de 1 menos x quadrado. Agora eu pego essa regra daqui. A regra daqui é o que quer que seja que apareça aqui, eu jogo aqui. Tá, se fosse um B menos, isso é o contrário. Você dá a primeira, você quer a primeira entrada no negócio aqui. Exatamente. Tá, gostei. É só isso. Tá? Por isso que eu falo, tem que fazer, pessoal. Uma coisa que daí o Shankar faz. É o Shankar de novo? Mas talvez seja o Shankar, não sei, vai. Então, como eu falei, a carta está mal, a expressão, o exercício está mal formulado. O que o exercício quer é que vocês provem o que eu acabei de fazer aqui. Mas Tá? isso não seria o exercício 2? Porque a gente também tem que provar que é diferenciado. Qual é o exercício 2? Eu não lembro de cabeça. Que é o do círculo. Da equação do círculo unitário e ele fala, mostra explicitamente que S1 é uma variedade diferenciada. Isso. Então, o 2, o 1 é para que você argumente que a função transição entre cartas precisa ser infinitamente diferenciável para a sua variedade, para a sua função, a sua representação local. Uma vez diferenciável numa carta, ser também diferenciável na outra. É abstrato, tá certo? O 2 é para você pegar o caso específico do círculo e mostrar que essas funções aqui são infinitamente diferenciáveis. Eu só queria falar que eu argumentei para saber se faz algum sentido. Pode ver? A gente tem a nossa função local e a gente já sabe que Fzinho é diferenciável porque você disse que é suave. Mas você disse que a variedade também é diferenciável. Isso. Significa, automaticamente que as minhas cartas são diferenciáveis. Isso, na verdade, são sinônimos. Quando eu digo eu tenho uma variedade diferenciável, isso é equivalente, e exatamente equivalente a dizer que a transição entre as cartas é infinitamente diferenciável. Só isso. É só um nome novo para essa frase longa. Tá? Em algum argumento que a gente usou nesse aluno também, mas eu não sei como é que acontece, eu não sei se entendi exatamente. Mas na hora que a gente vai definir uma variedade diferenciável, a gente diz que ela precisa ser. Que as suas cartas precisam ser. Os seus mapas precisam levar a variedade numa outra variedade que seja diferenciável. Algo desse tipo. Não, mas uma variedade você sempre leva em outra variedade que é diferenciável, porque a variedade sempre é levada em Rn, e Rn é uma variedade. E essa aqui é diferenciável. E esse é um ponto. Então, qualquer carta φ que eu usar para trazer a variedade para Rn vai ser uma φ diferenciável. Não, porque isso não faz sentido. Porque você não pode diferenciar φ. Φ menos 1 de x está me levando um ponto do Rn a um ponto da variedade. Eu não sei diferenciar uma coisa que está indo na variedade. É sempre a transição entre as cartas que é diferenciável. Tá certo? Pensa no mapa mesmo. Entendeu? Você está pegando os mapas, está colando um mapa no outro para você saber sair de uma região que está descrita pelo aquele mapa até uma região que está descrita pelo outro mapa. E nessa transição as coisas precisam ser diferenciáveis, precisam ser suaves o suficiente. Certo? Como que a gente em geral para isso é no sentido de independente da carta que eu tenha, se a minha transição é diferenciável para um dado conjunto, ela vai ser diferenciável para todo e qualquer outro. Ó, uma variedade é diferenciável se essa função aqui for infinitamente diferenciável, ou melhor, se essas funções aqui forem infinitamente diferenciáveis para qualquer i, j, então a variedade é diferenciável. Ponto. Tá?
Ou se essas funções forem 5 vezes diferenciáveis, então sua variedade é 5 vezes diferenciável, tá certo? Isso aqui é a definição de variedade ser ou não ser diferenciável. O primeiro exercício é mostrar que isso, como que isso restringe a diferenciabilidade das suas funções. Como é que você faz isso? Se a sua F1, se a sua Fi é infinitamente diferenciável, se essa função pertence ao conjunto das funções infinitamente diferenciáveis de Rn, você tem que mostrar que Fj também pertence. Tá certo? Ou seja, se Fi pertence, Fj pertence. Então, se esse cara é infinitamente diferenciável, esse vai ser indiferenciável, se somente se isso aqui for infinitamente diferenciável. Porque você consegue escrever Fi em termos de Fj, né, compondo com essa função aqui ou a sua inversa. É só isso. A primeira questão é só isso. Mas, professor, a gente não sabe que FJ, por exemplo, é diferenciável. Não, essa é a sua posição, essa é, digamos, a escolha que você faz a priori. Vou trabalhar com variedades diferenciáveis 5 vezes, vou trabalhar com variedades diferenciáveis infinitas vezes, entendeu? É porque quando a gente faz a composição, quando a gente reescreve Fi em termos de FJ, a gente tem que FJ está em termos da transição das cargas, certo? Isso. E eu sei que a transição das cargas é diferenciável. Isso. E aí eu assumo que FJ é diferenciável para que Fi seja diferenciável. É isso que você quer provar. Você quer provar essa afirmação. Supondo que tal coisa é verdade, essa outra coisa é verdade. Entendeu? Você não quer provar uma coisa em absoluto. Você quer provar uma composição lógica de se então. Você quer provar que existe uma conclusão que segue das premissas. Então, se a minha transição de cargas é diferenciável, E se FJ for diferenciável, Fi. Isso, é isso que você quer provar. Exatamente. Tá certo? Uma dúvida em relação ao jargão nessa, ele cita funções globais e locais. Falando que a Fzinha é uma função global. O que eu entendi sobre isso é que ser uma função global está definida para todo e qualquer ponto da variedade. Uhum. A local é uma Definida só no aberto da variedade. função aberta. Tá. É. Mas ela não é uma local da Fzinhas. Ela é uma composta. Isso é um detalhe um pouco mais técnico que eu não quis chamar a atenção para vocês, tanto que eu não falei disso, mas é que, em princípio, numa variedade você pode começar com uma situação onde você está definindo uma função só numa região da variedade. Tem um monte de tecnicalidade, aplicação física e tal, que fica um pouco estranho nisso aí, mas eu não preciso se preocupar com isso, não. Pensa que as funções são sempre globais, tá? Exceto aqui que eu estou considerar que é local. Mas tudo bem. Onde? No livro? Não. Não, A Fzão é uma Não, representação local não tem nada a ver com a função ser local. função local. Não. Representação local. A representação é sempre local. A representação local é só o nome que a gente dá para esse cara aqui. Isso é uma representação local. Não significa que a Fzinha só esteja definida num aberto. Não? Dúvidas? Tem mais dúvidas, mas a gente Agora já é um pouquinho mais para frente, professor. Não, aproveitando ainda. no que diz respeito ao arte ficar sempre repetindo para a gente mostrar que independente de carga, independente da curva, independente, enfim, de todas essas coisas. Se a gente quer provar que uma certa operação, independente da carta, tem que fazer algo desse tipo que a gente acabou de fazer, né? Eu tenho que ver a transição de uma carga para outra e ver o que está acontecendo, vai valer para todo e qualquer IJ com relação às transições que eu estou escolhendo. É uma das formas, mas não necessariamente a única. Às vezes você consegue pegar a sua expressão e voltar para a variedade e mostrar que a expressão na variedade não depende da carta. Uma outra coisa, você tem um dado mapa aqui da variedade nos reais e a diferença de... Eu só quero saber que Você tem uma- se a minha fiel tem uma certa propriedade, a minha fiel dos um tem que ter vai ter as mesmas propriedades? Não. Não necessariamente. Primeiro, como é que você vai saber se isso existe? Você está falando de uma função que leva
da variedade R$11. É isso aqui. É a Fzinha que a gente está trabalhando o tempo todo. Esse cara aqui está levando, na sua representação local, ele está levando N números em um número só. Né? Isso aqui leva Rn e R. Como é que eu vou ter inversa? Se eu colocasse a revista menos um π, eu poderia só ir mudar que eu estou levando do R para o Rn. Como é que é? Desculpa. Se eu vou considerar agora como saindo dos reais e indo para a variedade. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer a inversa daqui para cá? Eu tenho uma função de 5 números que me leva aqueles 5 números de uma forma complicada em um número só. De partida, você já vê que é impossível você ter uma função inversa. Porque se houvesse uma função inversa, você estaria provando que um espaço de uma dimensão ia ser igual a um espaço de 5 dimensões. Se isso que você está falando fosse verdade, então eu poderia falar o seguinte: coordenadas no chão dessa sala. No chão não, nessa sala aqui. Aí eu tenho a origem ali, o número de passos para fundo da sala, o número de passos para lá, o número de passos para cima, se eu fosse capaz de voar. E aí você tem 3 números. Para cada ponto da sala eu descubro 3 números. Aí você acabou de falar, beleza, então eu tenho aqui o R3, tá certo? Aí você acabou de me falar que eu poderia escrever uma função que me leva esse cara aqui em R e que é inversível. Se isso é inversível, significa que eu posso pegar esses 3 números e transformar num número só. Agora eu terei uma relação de 1 para 1 entre os números reais e os pontos dessa sala. Então você está basicamente me dizendo que essa sala é unidimensional. Só que essa sala não é unidimensional. Certo? Eu estava pensando em comparador, por exemplo, pega um gradiente. Mesmo que seja Ok, um gradiente, ele pega um escalar e te dá um campo vetorial. E daí? Isso aqui está me levando uma coisa unidimensional, se você quiser pensar aqui, numa coisa tridimensional. Isso tem inversa? Não tem inversa. Eu continuo com mais dúvidas. Alguém quer intercalar? Você lê para mim? Ou... Deixa eu ver aqui. É porque a 4 a gente... peraí. A 4 a gente ainda não chegou lá, é campo vetorial, a gente vai ver agora. A 3, deixa eu ver a 3 aqui de novo. Não, que a pessoa falou a 3. Ah, não, a 3 ainda é do assunto que a gente já viu. Pois não. A gente tem que mudar o enunciado para colocar do jeito que a gente definiu em aula, para que cancele junto com o R. O R vai estar multiplicado por 0 e aí a gente sabe mexer. Isso. Porque do jeito que está na lista, está igual no Einstein, que ele fez uma versão simplificada onde a carta leva P na origem. Só que na letra B, a gente tem a mesma notação do Einstein. Isso. E eu não sei se o que tem que provar ou se a gente tem que... A B é do multiplicação por escalar. Não, a B é a soma, a operação de soma. Que É igual eu fiz em sala. É idêntico que eu fiz. Quer dizer, a extensão é tal como eu fiz em sala. Então tem que provar que essa soma também depende de carta. Que é o que eu fiz em sala já. E aí tem que ver a derivada também. Isso. E depois provar as propriedades do espaço vetorial. Não, na verdade, isso define uma soma, exatamente, que tem as propriedades do espaço vetorial. Você pode provar depois que ela possui as propriedades esperadas para a definição de uma soma no espaço vetorial. Foi basicamente aquilo que você fez em sala quando você foi falar sobre a soma? Isso. Quando eu defini a soma, eu provei que a soma não dependia da carta. Esse exercício primeiro impede que a gente mostrar que existe computação por escalar, que se refere ao espaço tangente. Aí na outra impede para a gente provar que
Se eu tenho multiplicação por escalar e soma, baseado nisso eu consigo encontrar todas as outras propriedades do espaço vetorial? Não, é um pouquinho, a lógica é um pouco diferente. Você tem que provar que a definição de multiplicação por escalar que foi introduzida e a definição de soma que foi introduzida satisfaz os requisitos necessários para ser um espaço vetorial. Tá, então eu tenho que partir dessas duas propriedades encontrar sucessividade, mutabilidade. Isso. É razoavelmente fácil. Né? Depois da prova mais complicada da independência de carta, o resto é mais ou menos trivial. O que acontece, professor? Quando a gente começou a falar sobre classe de equivalência de curva, eu entendi a proposta está tranquila, tem que ser as curvas que passaram da ponto no dado, tem que passar no dado ponto, elas têm que ter derivadas pré-definidas, mas a notação que o Einstein está usando está muito esquisita para mim. Eu não sei se eu entendi. Ele pega e na hora que ele vai definir, são as curvas sigma 1, sigma 2, são tangentes em ponto P, na variedade N, se, aí legal. A primeira coisa é ele fala, sigma em tal ponto, sigma 1 em tal ponto, é igual a sigma 2 em tal ponto, é igual a um ponto em si. É igual a uma constante. Ele fala isso aqui, né? Sigma 1 de 0 igual a sigma 2. Perfeito. Isso para mim, tranquilo. Ou seja, ele tá definindo a relação de equivalência. Está falando que duas curvas são equivalentes se elas satisfazem essa primeira restrição e φ1, bola, φ-1. Não, desculpa. É o contrário. Sigma 1, bola, φ, d, dt. É isso que ele faz? Como que ele faz? Essa notação eu entendo, não faz sentido para mim. Então dita aí como é que ele fez. Acho que quem fez é dx e D, x e dt. Aí agora entre parênteses, sigma 1 de t. sigma 1, Tudo isso calculado em ponto t igual a 0. calculado em t igual a 0. Então, E aí ele diz que isso tem que ser igual a mesma coisa dxi, o mesmo dxi dt, todas as coisas só que é sigma 2 de t agora. Tudo igualzinho. Inclusive xi não é xi, então xi. xi, sigma 2 de t em t igual a 0. Então, isso aqui, pessoal, quem é esse cara aqui? Ele define como sendo o meu projetor U, bola, φ. Não é isso que ele faz? Ele não fez essa definição ainda, ele faz isso mais pra frente. Ele precisa ter feito. Eu posso quase garantir que ele já fez antes. É um pouco esquisito, porque a única coisa que ele fala é... Não, ele definiu esse x em algum lugar. Ele falou que esse x é um sistema de coordenadas local. Isso, uma então... representação do sistema de coordenadas local. Ou seja, ele falou isso aqui. É uma carta, é só isso que ele está falando. Esse cara é a carta projetada na iésima componente. Então, Tá? ok. Só que e aqui, tipo assim, eu faço essa derivada de xi com relação a t, e tá, consigo fazer uma derivada da variação da Isso aqui não é uma função de RR? Né? Isso aqui não é uma função de RR? xi de sigma 1 é o que eu chamei de S1 em I de T. Isso é uma função de RR. A função é assim. Pega o sigma, calcula num certo tempo. Eu pego um ponto da variedade. Pego o ponto da variedade, calcula ele na carta. Tenho N números. Pega esses N números, escolhe o iésimo número. Pronto. Eu tenho uma função que sai de um T para um número. É uma função de RR. Então, o xi, ele é a função de sigma 1 e de sigma 1 de t. Sim. É só isso que eu não estava entendendo. Tá. Tá, vamos ver quem escreveu desse jeito. Ah, ele devia ter escrito assim, ó. Exatamente. Ou usando bloco, seria mais intuitivo. Tá. Mas tá, isso já resolve. Só tirar uma
Então eu tenho uma variedade M e eu tenho uma reta real R. Isso é o que a gente sempre fala na física. A gente vive, vamos supor que a gente está próximo de um buraco negro que o espaço-tempo é curvo. Então a gente pode fazer uma aproximação de que ele é plano para a gente poder fazer Não entendi a sua conexão entre as duas coisas. É porque eu sempre escuto falar das aproximações por coisas planas, né? Então, na história, você tem que a Terra é redonda, mas você olha de pertinho, ela é plana. Que é o que a gente está vendo aqui, né? A gente viu que o círculo, ele, em princípio, é um círculo, mas localmente ele pode ser visto como várias retinhas. Né? Lembra? A gente pegou uma carta que é assim, uma carta que é assim, outra carta que é assim, outra carta que é assim. A gente viu que essas 4 retas aqui podem ser coladas. Eu pego essa reta, aí pego um pedaço dela, aí pego um pedaço da outra, pego um pedaço da outra, e aí amarro tudo e vira o círculo de novo. Oi? Eu estava vendo a diferença, eu estava vendo que a gente estava parametrizando o círculo em termos de grandes variáveis. Mas é isso que a gente acabou de desenhar para você. Um círculo em menos variáveis. Ou, em vez de 2 variáveis, uma coleção de uma variável. Dúvidas? Como é que estamos? Eu tenho mais lugar para a próxima. Foi mal. Pessoal, às vezes eu vejo que vocês estão um pouco frustrados com o assunto. Não sei se a minha impressão está certa. Mas... eu passei a chamada para vocês, não, né? Vocês têm que ver que se vocês realmente querem fazer física, fazer pelo menos uma coisa relacionada à física teórica, o quanto antes vocês tiverem como é que se diz? Contato com esse tipo de material, mais cedo vocês vão começar a ter maturidade, entendeu? Essas coisas aqui não são fáceis e elas demoram às vezes 2, 3 anos, com insistência para elas começarem a ficar fluidas, tá? Não é que vai ser tão difícil assim sempre, tá? Mas depois de uns 2, 3 anos, essas coisas começam a ficar bem claras na cabeça da gente. E aí você é capaz de ler um artigo científico, o cara vai falar de buraco negro, disso, daquilo, e você vai entender o que o cara está falando. Porque ele não vai ter tempo no artigo científico de tentar desenvolver a intuição que vocês não têm sobre um assunto, sobre geometria, entendeu? Então é um treinamento necessário. Ele é um pouco frustrante no começo, mas depois de um tempo você até aprende que essa frustração é parte do processo. Eu, quando estou estudando uma coisa nova, eu já sei... Quando eu estou, logo no começo, eu sinto aquela mesma frustração, mas como eu já sei que aquela frustração é só parte de um processo mais longo e que eventualmente ela passa, eu não fico muito chateado com aquilo, entendeu? Assim, isso aqui é parte do processo e eu sigo em frente, entendeu? Então, assim, é normal vocês estarem frustrados, mas insistam porque é parte do negócio, é parte da profissão que vocês escolheram, entendeu? Então, não tem como ser diferente. Não tem, se houvesse uma maneira de a gente ensinar alguém sem mostrar que a compreensão dele ainda não está adequada, não faria sentido, nem faz sentido, né? Porque ensinar para alguém alguma coisa é você mostrar para a pessoa que a compreensão da pessoa está inadequada ou não existe e que ela precisa sozinha buscar maneiras de entender aquilo, entendeu? Então, meu trabalho é frustrar vocês o máximo possível, entendeu? Professor, eu posso fazer um comentário? Pode. Com relação a isso? Eu não sei se tem nem tanto de uma questão matemática, que eu acho que eu sei o suficiente para poder falar qualquer coisa sobre essa questão. Eu acho, assim, que pelo menos um pouco de mente para a gente pagar as férias estamos 2 meses, estamos no segundo mês, né? O segundo mês, e eu acho que fica mesmo assim, um pouquinho para 2 meses. Eu entendo que a matemática é muito importante, eu acho isso. Mas a gente já não está vendo mais matemática, já faz umas 3 aulas. A gente está vendo só física. Não, quântica. Eu estou falando de quântica. A gente estava falando da visão mecânica clássica, né? Isso. Mas, cara, Não que eu acho ruim, só um pensamento a respeito. mas o que você acha que é mecânica quântica? Uma maneira de fazer diferente. Não tem nada diferente daquilo que eu estou mostrando para vocês.
A estrutura algébrica é a mesma, só que se eu posso simplesmente impor uma estrutura algébrica no quadro para vocês e falar que agora a gente vai definir função de onda e interpretar aquilo lá, ou eu posso mostrar de onde é que aquela estrutura vem. E aquela estrutura vem de conceitos físicos. A gente está umas 3 aulas só discutindo física, e a gente só vai discutir física daqui para frente. Mas a gente vai chegar, muitas coisas para a gente chegar na parte de ver as soluções do processador quântico. Para quê? A gente vê o átomo de hidrogênio e eu muito desesperançoso. Eu acho que a gente vai morrer e matar. A gente vai nadar. E a hora que for chegar no assunto mais legal lá para mostrar. Mas esse é o assunto mais legal. A revisão mecânica clássica. Claro! Esse é o assunto mais legal, esse é o mais fantástico da mecânica quântica, é o fato de que ela não é muito diferente da mecânica clássica. E justamente você entender a mecânica quântica, você entender justamente o que difere ela da mecânica clássica. Tá certo? O que eu quero dizer é o seguinte, a gente pode fazer um exercício, você pode pegar um monte de livro que faz isso. Você vai pegar... Mecânica quântica é o seguinte, eu tenho a equação de Schrödinger, função de onda é assim, para tirar a probabilidade eu pego o módulo quadrado dela e integro, entendeu? E para pegar a probabilidade do momento eu faço a transformada de Fourier e ponto final. Beleza. Agora vamos fazer conta. Aí bota um poço, bota uma barreira potencial, finita, uma infinita, a gente vai fazer essas continhas também, tá bom? Só que e daí? Vocês vão saber operar aquilo, tá certo? É esse o objetivo de vocês? Saber operar alguma coisa? Porque pode ser que seja, tá certo? Às vezes você quer trabalhar num laboratório, você quer saber operar aquilo para tirar informações sobre um experimento ou trabalhar num material novo, alguma coisa do tipo, tá certo? Só que a minha tendência é física teórica. Então, eu quero ensinar para vocês física teórica. Para vocês entenderem física teórica, vocês têm que entender a modelagem física, o sistema real e como essas duas coisas se conectam, tá certo? E por que elas se conectam dessa forma? E onde estão os graus de liberdade para eu refazer essa conexão? Tem pessoal que fala, vamos fazer agora mecânica quântica a partir de uma geometria não comutativa. Então eu vou fazer que agora o comutador de x e y também é diferente de zero. Vamos tentar fazer uma geometria com isso. Tem 1 milhão de papers no archive sobre isso aqui, por exemplo. Entendeu? Porque as pessoas estão tentando estender o conceito da mecânica quântica, deformando a álgebra da mecânica clássica de formas diferentes. Por que a deformação que a gente faz é da forma que a gente faz? É muito mais interessante, porque é real, entendeu? É real no sentido de que você pode associar esses conceitos fantásticos da mecânica quântica e você pode ir levando eles a conceitos mais básicos clássicos, entendeu? E essa ponte que é o que eu estou tentando fazer para vocês. Fazer exercício, ficar hábil em alguma coisa, nem é meu trabalho fazer vocês ficarem, entendeu? Vocês precisam fazer exercícios e serem hábeis com as contas. Né? O meu trabalho é tentar mostrar para vocês o que eu acho que vocês teriam muita dificuldade de ver sozinhos. Entendeu? Mas é só o que a gente está vendo. Agora é só física. Matemática acabou já. Quer dizer, a gente vai usar matemática o tempo todo, tá? Mas nova matemática abstrata, sem conexão com a física, acabou. Os campos hamiltonianos e o parênteses de Poisson, eles vão ser muito importantes. A gente vai mostrar que você pode pegar ddx e ddp e esses caras comutam. Então, se eu pego uma função clássica, que é uma função de x e p, eu posso fazer uma série de Taylor em x, uma série de Taylor em p, tanto faz. Tá certo? Mas o parênteses de Poisson de x e p não comutam. Tá certo? Só que é o seguinte, esses caras são geradores de translação na posição e no momento. Esses caras aqui é o que pega uma função clássica, que te dá uma medida de alguma coisa, e translada para a esquerda e para a direita, ou aumenta ou diminui o momento. Tá certo? Quando você quantiza, você não quantiza com a álgebra desses caras, você quantiza com a álgebra desses. Por que você quantiza com essa álgebra e não com essa álgebra aqui? Porque se você quantizasse com essa álgebra, você teria x e p igual a zero. Se dois operadores comutam, basicamente eu digo que existe uma base que diagonaliza simultaneamente dois operadores. A gente viu isso na parte de matemática. E se essa base existe, significa que eu teria uma função de onda psi de x e p. Então eu não teria um princípio de certeza de Heisenberg. Agora, você só vai entender isso se entender que a gente está usando esse cara e não esse. E por que a gente está usando esse cara e não esse? Tá certo?
Tem muita coisa, cara, importantíssima na mecânica clássica. Isso é uma coisa que eu só fui aprender na física depois de muito tempo que a maturidade bateu. Eu comecei a perceber que às vezes a gente fica procurando. Quando eu estudei variedades, eu fiquei um pouco frustrado. No mesmo sentido que você estava em relação agora com o que você está falando de mecânica quântica. Mas cadê aquela coisa super complicada das variedades que se colam e que faz isso, que não sei das quantas? E eu sempre procurava variedade, mas espera um pouquinho, uma carta que leva em RN, tá, tudo bem, deixa para lá. Cadê a coisa legal? Entendeu? Mas na verdade a coisa legal é isso, entendeu? Só que você ainda não tem visão suficiente para ver que a beleza daquela estrutura e como que aquilo ali é poderoso, entendeu? Então essas coisas banais de mecânica clássica, aparentemente banais, na verdade não são banais. Entendeu? Da mesma forma que quando você estuda o grupo de rotação, você fala, mas você pode olhar o grupo de rotação, você pega aqui um objeto tridimensional qualquer, você gira ele, você vê, você pode procurar lá no YouTube os vídeos sobre o truque do cinto, né, belt trick, que você mostra como que existem estruturas físicas que se você girar, você precisa fazer um giro de 4π para ela voltar ao normal. Mas você não encontra outra, você só encontra 2π e 4π. Tá certo? Ou seja, no grupo de rotações, você tem essas duas classes de curvas. As curvas que podem ser reduzidas a um ponto e as curvas que estão presas no grupo. E isso te leva à existência de férmions e bósons. Isso não é fantástico? Você pensar assim que você consegue fazer a ponte mental entre estruturas da realidade física que você habita com classificações de todos os tipos de partículas que podem existir na natureza. Entendeu? Não tem gravitação, assim, pode ter relação com gravitação quântica, mas eu quero dizer assim, não precisa pegar 11 dimensões da teoria de cordas, entendeu? Tem coisas muito profundas e interessantíssimas antes, entendeu? E é o que eu quero mostrar para vocês. Mas é só o que você vai ver, é eu fazendo conta, mas é só o que a gente vai fazer, cara. Você escolheu a profissão que é essa. É fazer conta. Mas é que demora, cara, demora. É aquele negócio, é aquela analogia que eu falo eu não sei se eu já falei para vocês, mas eu sempre falo para os meus alunos. Quando você lê um texto e você é mal alfabetizado, acabou de se alfabetizar, meu filho, por exemplo, está com 5 anos, ele fica ali tendo uma dificuldade grande para entender as sílabas, e depois que ele entende as sílabas, entender a palavra, aí depois entender a frase. Então vocês estão no momento que vocês estão catando ali a sílaba, como é que é BA, faz o que mesmo? E vocês ficam ali BA, e vocês não veem a poesia, o livro, o que é que esteja por trás daquilo, entendeu? E aí é frustrante mesmo ficar no BA, entendeu? Mas depois que você passa daquilo, você consegue ler as frases, você começa a entender as coisas mais profundamente. Mas tem que passar por isso. É tipo andar de bicicleta, vai cair, vai ter que andar de rodinha e depois anda. Mas é tudo assim, entendeu? Não tem escapatória. Tá? Ok. Bom, pessoal, a gente viu na aula passada os covetores, né? E a gente viu aquele operador D, que ele é super útil. A partir dele, a gente definiu que uma base no espaço dos covetores também. Então, a gente tem uma base no espaço real, no espaço dos covetores. A gente fez aquela brincadeira de fazer os duais dos duais, tá certo? Então, agora, de certa forma, a gente tem uma maneira geral de mapear vetores e covetores em números. Então, a gente pode usar essas estruturas que nós já temos para definir objetos mais complicados, que são os tensores. Então, só voltando um pouco na conversa que a gente estava tendo antes. Quando eu estudei tensores é a mesma coisa. Os tensores. Mas o tensor o quê? São um parzinho de números assim, né, 10 ou 16 números, ou 3 e 6 números. É só isso. Você fica um pouco frustrado, mas cadê os tensores que fazem aquelas coisas? Não, é só isso aqui, entendeu? Mas não é só isso aqui. Parece simples, mas não é, entendeu?
Pois é. Para isso funciona. Professor, a gente já está no 3 slides, você sabe dizer, que é a parte de campos vetoriais e N-formas. Isso. Tá bom. Deixa eu ver. Então, ó, dado um espaço vetorial e o seu espaço dual, a gente tem que esse B aqui, ele é o espaço dos... como é que eu escrevi aqui? Melhor, funcionais. Funcionais bilineares que levam em R. Tá certo? Pessoal, vocês conhecem essa notação aqui? Então, se eu tenho um conjunto A e um conjunto B qualquer, A, B é o conjunto formado pelos pares ordenados é só isso. Ou seja, isso aqui é esse produto cartesiano dos dois conjuntos, tá certo? Se esse conjunto tem o número 1, 2, 3, esse conjunto tem um número 1, 2, 3, então aqui vai ter 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Vai ser o conjunto desses pares ordenados. Isso tem a ver com soma direta? Tem. Na verdade, tanto a soma direta como o produto direto, eles se constroem a partir do produto cartesiano. O produto cartesiano é o mais simples de todos eles que você pode ter. E aquele B tem a ver com base? Não, é porque é bilinear. São os bilineares. Lembra, a gente introduziu primeiro a nossa forma, os nossos funcionais lineares. Os nossos funcionais lineares, eles pegam um vetor e retornavam um número. Esses agora, eles vão pegar dois vetores e levar um número. Tá certo? Isso aqui está compreendido, pessoal? Ó, essa notação é sequência, pares ordenados de duas coisas, onde o que aparece na primeira entrada do par ordenado é desse conjunto e da segunda é desse conjunto aqui. Se eu botasse o produto cartesiano de 3 conjuntos, essa é a mesma coisa, tá certo? E assim por diante. Professor, você pode dar um exemplo de produto cartesiano de 2 círculos S1 que formam tóris? Eu achei muito legal, a gente falou sobre isso. Se você pega 2 S1, você consegue fazer um tório através do produto cartesiano entre os dois, parecendo mágica na minha cabeça. Mas é só isso mesmo, você está falando. Se você quiser, você pode fazer o seguinte, essa aqui é uma S1, aí você se pergunta, isso aqui é uma variedade? Você consegue mapear localmente, você consegue criar cartas que mapeiam esses caras aqui num certo RN? Sim, a resposta é sim. Você mostra que isso aqui é o T2. Você mostra que isso aqui, né, vai ser o T2. Isso, o toro 2. Isso. Vai ter uma topologia bem esquisita, né? Os toros têm as topologias bem mais complicadas do que as esferas, do que os S. Porque o toro é o donut, né? Então, o donut você pode ver que se você amarrar ele, né, você passar uma corda pelo buraquinho dele, você amarra ele assim, tá certo? Se ele fosse oco, você poderia amarrar uma corda por dentro dele também.
Então você teria essa corda amarrando ele por dentro e uma corda amarrando ele por aqui. E essa corda você pode dar quantos laços você quiser, mas se você dá dois, se você pegar uma corda e passar pelo buraco 2 vezes, ela difere de uma que você passou pelo buraco uma vez só. E depois que você passou o buraco 3 vezes. Então o grupo de homotopia, que é esse número de laços diferentes que você pode dar no donut, ele é muito complicado. Você pode amarrar um donut de uma forma bem complicada. Enquanto a esfera você não consegue. Pega uma superfície de uma esfera, ela é compacta, né? Mas você amarra aqui, ó, você pode escorregar pelo lado. Ela vira um ponto. Você não consegue fazer laços diferentes numa esfera. Se você fizer um laço de um tórax, por exemplo, é um sal? Isso, esse aí seria o grupo, seria o elemento trivial do grupo. Que é você pegar, você tem a sua rosquinha aqui, aí você pode amarrar ela aqui, você pode dar quantas voltas você quiser aqui, você pode amarrar ela aqui, mas você pode apagar a rosquinha, escrever a rosquinha de novo e falar o seguinte: eu fiz um laço aqui na rosquinha. Esse laço ele pode ser deformado num ponto. Então eu tenho o laço que deformava num ponto, o laço que deu uma volta aqui, o laço que deu uma volta aqui, o laço que deu uma volta aqui, depois deu uma volta aqui, sei lá, não sei desenhar, tá? E esse te dá todos os tipos de... Isso aqui classifica a topologia da sua superfície. Por isso que uma xícara e uma rosquinha são topologicamente iguais. Se a xícara tiver alça, né? Se não tiver alça, aí a xícara é uma esfera. Vai ser difícil colocar alguma coisa dentro dessa sua rosquinha. Tá? Beleza, isso aqui está compreendido? Então, pessoal, eu quero levar esses pares de coisas aqui em números, tá? Então, basicamente, eu estou dizendo é que eu tenho um T, tá certo? Ele vai pegar uma unforma, uma outra unforma, tá certo? E vai me dar um número real, né? Para um T pertencente a esse B aqui de... Tá certo? E a gente quer ter as seguintes propriedades, ou seja, eu quero... Então, ó, eu estou introduzindo um novo objeto, tá certo? Que são essas coisas que eu vou chamar de tensores. Eu vou começar com um tipo de tensor mais simples, tá? Então vamos lá. Esses tensores mais simples eu vou definir como sendo esses funcionais bilineares, ou seja, eles vão receber 2 covetores, né, como argumento e vão retornar um número. Tá certo? Da mesma forma que eu comecei lá atrás, quando eu defini um elemento do espaço dual, eu falei que esse cara recebia um vetor, lembra? E depois eu defini o vetor como podendo receber um covetor, lembra? Foi o que a gente viu na aula passada. Isso aqui é definido como sendo... Certo? Mas é que ali, eu não estou entendendo como que isso está se encaixando dentro do nosso B para retornar um valor real. Não, eu estou dizendo que T é um elemento desse conjunto desses objetos que fazem isso. Ou seja, que levam 2 covetores e um número. Tá certo? E eu estou dizendo que quando você calcular ele com 2 covetores específicos aqui, isso aqui é um número. Tá certo? E que essa aplicação aqui satisfaz, né? Alfa W til mais beta K til, L til. Isso aqui vai ser igual a alfa T W til L til mais beta T K til L til. Tá certo? Veja, vocês já viram coisas assim, inclusive em mecânica quântica, né? Mas aqui é bilinear e na mecânica quântica é antilinear à esquerda. A métrica na mecânica quântica é um funcional bilinear. É um tensor também. Tá certo? E satisfaz essas mesmas coisas aqui. Né? Isso aqui está claro? É só uma... Como é que se diz?
É só uma demonstração do que significa eu chamar eles bilineares, tá? Isso vale pela direita também, ou seja, eu poderia escrever aqui T, W, isso. É só um segundinho. Então vejam, pessoal, aqui a gente está se valendo do fato de que isso aqui é um número, tá? Então você vê que aqui eu estou multiplicando o meu W, tá certo? Multiplicar um covetor é uma coisa que a gente definiu lá atrás, que veio da multiplicação do vetor, que veio da multiplicação dos componentes, se vocês lembrarem lá atrás, né? E aqui eu estou multiplicando um número, que é o resultado da aplicação desse cara. Certo? E aqui eu estou somando números, enquanto aqui eu estou somando covetores. Então você vê que agora eu estou puxando toda a estrutura dos covetores para a estrutura dos Bs, aqui, dos funcionais bilineares. E que se você for seguindo essas coisas, elas voltam lá para a soma de números. Tá certo? Por isso que o corpo é tão importante. O corpo é geralmente esse cara aqui, né? Em geometria diferencial, nesse contexto que a gente está vendo, a gente não usa corpo complexo, tá? Mas existe também. Então, funcionais bilineares satisfazem isso aqui, tá certo? Ok. Ele só não é antilinear porque o nosso corpo não é complexo ou tem outra... Não, é porque em geral você pode ter tanto linear quanto antilinear, tá? Nesse contexto a gente não define geralmente os antilineares, a gente não usa. Mas eu poderia fazer, tá? Mas não pensa nisso porque você complicar muito sua vida e não vai ser necessário aqui, tá? Bom, aqui a gente já tem um monte de estrutura que a gente pode usar. A gente sabe que esse cara aqui é um espaço vetorial, esse espaço vetorial tem uma base, tá certo? Então a gente sabe, usando a linearidade, a gente sabe o seguinte, ó, que T de W til e L til vai ser igual ao quê? T de W alfa e til alfa, L beta e til beta. Eu só escrevi os meus covetores numa base qualquer aqui, tá certo? Mas não é tão simples, mas é razoavelmente simples ver que isso aqui pode ser escrito assim, ó. W alfa, L beta, T etil alfa, etil beta. Tá certo? Agora vejam, isso aqui é sempre a base. Se eu fixo uma certa base, eu posso calcular esses números aqui. Quantos números diferentes eu vou ter? É a dimensão desse cara aqui vezes a dimensão desse cara aqui. Então, digamos, se eles têm uma dimensão n, eu vou ter n ao quadrado elementos para calcular. Eu vou ter com E1, 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 E2, E1, E3 até E1, En, depois 2, 1, 2, 2, 2, 3 até n e assim por diante. Então, eu vou ter n quadrado elementos para calcular aqui. Mas no momento que eu tiver calculado esses n quadrado elementos, eu vou saber calcular esse meu objeto T aqui em qualquer par. Então, esse objeto, de certa forma, ele está definido por n quadrado números. Tá certo? Bom, então eu já tenho um conjunto. Pode falar. Okay. Ah, é que estava com o dedinho assim. Eu posso entender isso como um operador, uma operação, algo desse tipo? Você pode entender como um funcional linear, mas a gente também vai depois ver como que esses caras podem virar operadores. Tá. Mas por enquanto pensa só como funcional linear, para não confundir. Tudo bem. É porque não é um argumento. É um argumento, mas eu posso botar coisas para fora desse argumento. Ali, por exemplo, a gente reescreveu os nossos covetores como um componente dentro da base. Uhum.
Isso, porque, e ele é multilinear. Bilinear, no caso. O que me permite fazer isso é porque ele só atua nos covetores. Então, Porque ele é linear. eu boto pra fora. Isso. Se tivesse um vetor fora. Tá. Não pode tirar vetor porque não faria nem sentido. Tá. Ele não apareceria. Tudo bem. Agora veja, eu tenho um conjunto, eu tenho esse conjunto que de certa forma é definido por esses n ao quadrado elementos aqui, né, 1 a 1. Geralmente a gente chama esse negócio aqui, esqueci até de escrever. Eu posso dar um nome mais simplificado assim, ó, T alfa beta. Mas tem que lembrar que T alfa beta, ele faz sentido no contexto de uma base fixa, específica. Tá certo? E se eu usar uma base diferente, meu T alfa beta vai ser outra coisa. Certo? Bom. Mas além disso, a gente tem o seguinte. Eu posso definir que T mais deixa eu ver, gama, onde gama também pertence àquele espaço B lá, de WL, eu defino como sendo T de W e L mais gama de WL. Tá certo? E eu defino que alfa T aplicado em WL é igual a alfa T de WL. Como é que eu faço isso? Porque isso aqui é um número real. Isso aqui é um número real. Né? Então eu defini o produto desse T por um escalar e eu defini a soma de dois elementos de B. Mas é fácil ver então, pessoal, que esse B aqui ó, forma um espaço vetorial com essa definição aqui. E é um espaço vetorial de dimensão n quadrada. Tá certo? Então você está vendo que é uma maneira nova de criar mais espaços vetoriais. Tá certo? Esse aqui vai estar associado ao que a gente chama de produto tensorial. Esse vai ser o produto tensorial. Cuidado com a nomenclatura do Shanka, porque é meio diferente. Produto tensorial. Tá certo? Isso aqui está compreendido, pessoal? B é um espaço vetorial, essa é a conclusão. Sim, eu acabei de torná-lo um espaço vetorial ao definir essas duas operações aqui, certo? E agora eu posso criar um objeto... lembra, a gente fez isso lá nas variedades também. A gente definiu um espaço e depois a gente construiu esse espaço usando estruturas que nós já tínhamos. Né? A gente, por exemplo, pegou o espaço dos funcionais, mas a gente pegou aquele D para definir os funcionais concretos usando variedade. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai usar a estrutura que nós já temos anterior, que são simplesmente esse espaço e esse espaço. Desculpa, a gente vai usar esse espaço e de certa forma esse aqui. Mas lembrando que esse aqui está identificado automaticamente com esse aqui, para construir esses tensores aqui a partir de objetos mais simples. Tá certo? Beleza. Vamos definir aqui um produto X com bola, tá certo? Esse cara aqui, ele vai levar V cartesiano V em B. Tá certo? Como é que vocês acham? Vamos ver se vocês estão acompanhando. Como é que vocês acham que a gente pode definir esse nosso operador X bola? Ele tem que pegar dois vetores e levar esses dois vetores em alguma coisa que seja um funcional bilinear.
Parece o Chaves, né? Eu sabia esse com maçã. Mas eu acho que com vetores, por exemplo, você tem dois vetores, um linha e outro coluna. Não, são dois vetores. Qual que é? Isso aqui, ó, lembra, isso aqui são os pares ordenados de dois vetores. Ou seja, esse x bola aqui, ele é uma função, podia ser alfa, beta, mas eu botei x bola porque é o que se usa sempre, tá? Que pega um vetor v e um vetor u, tá certo? E esse cara aqui agora é um elemento de B. Eu vou escrever só para não ter que escrever tudo, tá? Mas eu deveria ter escrito tudo aqui. Como que a gente pode definir? A gente está criando isso aqui agora, tá? É criatividade. Pode criar do jeito que vocês quiserem, né? Então, como é que a gente pode fazer esse negócio aqui? Eu tenho uma ideia. A gente define assim, ó. V, U. Esse cara aqui é um B, então ele pode atuar num W e num L. Tá certo? E eu vou definir isso aqui assim, ó. E pela definição da ação de um vetor no covetor, isso aqui é igual a W, V, L, U. A pergunta é, isso é multilinear? Ou seja, se eu tiver uma soma aqui, isso vai dar ação sobre os elementos da forma que eu escrevi anteriormente? Faço como exercício. É bem simples mostrar que é multilinear, certo? Então, de fato, esse objeto definido dessa forma é um elemento de B. Tá ok? Basicamente, a gente associou a cada dado um V ou vice-versa e a cada um L e vice-versa. Como é que é? Tá, a definição está aqui. Esse é um objeto novo, esse aqui é um elemento de B. Esse elemento de B, ele atua nos pares de covetores dessa forma aqui. Tá claro? Se eu tiver I vezes e I ômegas, eu vou ter I entradas novas. Tá? Bom, a gente não vai usar essa notação aqui, a gente usa geralmente essa aqui. Tá ok? Isso aqui é idêntico a isso aqui. Mas essa aqui é que se usa sempre. Tá ok? Bom, então agora eu tenho o produto tensorial. Eu sei como é que o meu produto tensorial está me levando dois vetores num tensor. Tá certo? E eu posso fazer o seguinte também. Eu posso pegar esse cara aqui, V, U, e atuar em etil alfa e etil beta. Mas o que é isso aqui? Isso aqui é V alfa, U beta. Todo mundo consegue ver? Porque isso aqui é a ação do vetor na base, só que a ação do vetor na base é a ação da base no vetor, que seleciona a componente. Tá certo? Ou seja, o produto das componentes dos vetores, o mero produto das componentes, te dá um tensor. Por isso que você está o tempo todo lá, quer dizer, você, não sei, mas relatividade geral, relatividade restrita, calculando esses produtos dessas componentes. Toda vez que você tem assim, 5 índices numa equação, é porque você está trabalhando com um tensor de 5 dimensões. Porque você está trabalhando com coisas desse tipo aqui. Tá certo? Claro que você não vai exaurir todo o seu espaço dos tensores somente com os produtos tensoriais. Porque você vai ver que no máximo que você vai ter aqui, ó, não vão ser as n² componentes. Você tem n mais n componentes aqui, diferentes. Tá certo? Nem todo tensor
pode ser escrito como um produto tensorial. Tá certo? É por isso que tem emaranhamento na mecânica quântica. É a mesma coisa. Por que aqui vai ser N mais N? É porque se você pegar só o número de componentes livres que você tem para definir esse objeto aqui, você tem N componentes aqui e N componentes aqui. Tá certo? Assim, de liberdade, para construir objetos desse tipo. Isso dá 2N, a gente precisa de N quadrado. Mas se você considerar, como a gente mostrou que isso aqui, o B, forma um espaço vetorial, eu posso considerar somas desses caras aqui. Tá certo? Então, basicamente, o que eu estou dizendo é que eu posso pegar V produto U mais... deixa eu ver, K vetor produto R. Isso aqui vai ser um tensor também, porque esse cara é um tensor e os tensores formam um espaço vetorial. Então, a soma de dois tensores é um tensor. Tá certo? E você vai ver que você não consegue escrever necessariamente isso como sendo um outro tensor assim. Tá certo? Isso que difere um estado emaranhado do estado não emaranhado. Vocês vão ver isso em mecânica quântica 2. Tá certo? Tá claro, pessoal, o que está acontecendo aqui? Não? Não está nem um pouco claro? Mas aonde que você está perdido? Oi? Mas tem alguma... Uhum. Não, é. Assim. Uhum. Bom, vai ser confuso no começo, não tem como ser diferente disso, tá? Professor, o tensor quando dois vetorinos saem no número. Isso, exatamente. Então o tensor não funciona. Isso. Por que a gente chama de tensor não funciona? Por que a gente chama? Porque é uma classe especial de funções. Na matemática, geralmente, a gente tem 1 trilhão de tipos de classes de funções e para cada um tipo a gente dá um nome diferente. Funcional é uma função? É. Um mapa da variedade na carta é uma função? É. É tudo função, só que um a gente chama de mapa, outro a gente chama de funcional, outro a gente chama de tensor. É uma classe de tipos especiais de funções multilineares que atuam em espaços vetoriais. É aquele negócio que eu estava falando antes, de parecer... Mas é só isso, mas não é também... Parece que é pouco, mas não é, entendeu? Aí a gente está fazendo uma oposição de um corretor com um vetor, certo? Uhum. Eu posso enxergar isso como um produto interno só para ficar mais claro que isso vai ser um número? Não. Então, como que isso é um número mesmo? Então, lembra? Quando a gente definiu o nosso W-til, a gente viu que esse cara podia agir num certo vetor V, tá certo? E uma das coisas básicas que a gente viu no espaço vetorial é que a beleza dele é que, por mais que ele possa ter infinitos elementos, esses infinitos elementos eles vão sempre ser escritos, ou podem sempre ser escritos, como uma combinação linear de uma base. Então, essa é tipo a pedra fundamental do espaço vetorial, é você poder escrever um vetor sempre como uma base. Então, você faz isso aqui, tá certo? Então, você pega esse cara, vai escrever mi e mi, onde esse cara aqui é a base. Tá certo? Mas aí você utiliza o fato de que esse cara aqui é multilinear para escrevê-lo assim. Tá certo? Agora você tem um feeling, você tem uma sensação mais clara do que são esses objetos aqui. Porque eles são definidos por N números. Então, como que eu faço para pegar um vetor e encontrar um número? É assim, para cada covetor, eu vou ter que conhecer N números. Tá certo? Esses caras aqui, ó, isso aqui é um elemento de Rn. Tá certo? Considerando todas as componentes aqui, ou seja, considerando o mi igual a 1, 2, 3, 4, 5, isso aqui te dá um elemento de Rn.
Então a ação do meu covetor é pegar as componentes do meu vetor, numa certa base fixa, e multiplicar esses números, porque isso aqui são números também. Eu pego esse número, multiplico por esse, somo com outro número multiplicado com o próximo. Mas é uma soma. Isso aqui, ó, né, nada mais é do que somatório de mi de 1 até n, de vmi, wmi. Onde esses caras dois são números aqui. Eu posso pensar, ao invés de eu tentar introduzir abstratamente o meu covetor, eu falo, não, eu vou começar numa base e vou dizer que o meu covetor naquela base é igual assim, ó, wmi vai ser igual a 1008, num espaço de 4 dimensões. Agora, dado que eu conheço isso aqui, eu posso calcular o produto de qualquer v com esse w. Basta eu pegar isso aqui, né, ou seja, o meu W tio atuando em V vai ser igual a V1 mais 8 V4. Para qualquer vetor, basta eu pegar a primeira e a quarta componente, substituir os valores delas aqui e eu tenho um número. Isso aqui é um covetor. É uma sequência de n números, quando você escolhe uma base. Melhorou? Piorou ou está no mesmo? Melhorou um pouco, mas eu ainda não consegui entender qual a diferença dessa última parte para o produto interno. Um produto interno é que o problema do produto interno é que vocês estão viciados, vocês e todo mundo que está no mesmo ponto que vocês, tá? No seguinte, vocês aprenderam lá que VU é igual a somatório de I de 1 até 3 de VI UI. Tá certo? Então você está multiplicando esses dois números aqui. Tá? A questão é o seguinte, aqui tem implícito uma matriz identidade, ou seja, você pode reescrever isso cara aqui assim, de IJ até 3, de 1, de VI, J, delta e J. Tá certo? Por que isso é importante? Porque, veja, se eu transformo a minha base, esse cara muda e esse cara muda. Certo? Ou seja, lembra, essa minha decomposição aqui, ela depende da base. O meu V vai ter certas componentes numa base E, mas se eu tivesse uma base E', eu teria componentes V'. Tá certo? Então, agora vamos ver o que acontece. Se eu faço isso agora aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter o seguinte. Digamos que eu tenho aqui o meu V, que eu escrevi como VI. Eu estou fazendo I aqui, eu vou fazer aqui. EI, EI, tá certo? Mas isso aqui também é igual a V' I, E' I. Tá certo? Uma base diferente. Ok? Tá, deixa eu ver a melhor forma de eu fazer isso aqui. Tá? E agora é o seguinte, eu não sou capaz de escrever um vetor numa base? Então eu também posso escrever uma base em termos da outra. Porque cada elemento da minha base é um vetor também. Tá certo? Então eu vou fazer isso, eu vou escrever aqui EI é igual ao que eu vou chamar de J, I, K, EK. É simplesmente para cada um vetor da base, eu escrevi e encontrei em termos dos outros vetores de base. Tá certo? Nada demais. Mas se eu uso isso aqui ali, o que vai acontecer? Vai mostrar, isso aqui, né? Vai mostrar o seguinte, que VI EI vai ser igual a VI J e K E'K. Tá certo? Mas isso está mostrando para mim que VI J e K é igual a V' K. Se eu comparar isso aqui com isso aqui, eu vejo que as minhas novas componentes transformaram assim.
Deixa eu fazer só o contrário aqui, tá? Vai ser melhor. Definir assim, aí aqui eu boto linha, linha, e aqui eu tiro a linha, linha, tá certo? Eu só troquei aqui, aí vocês podem me perguntar à vontade para... Agora eu comparo com essa expressão aqui, e eu sei que V', I, J, I, K é igual a VK. Vocês entenderam isso aqui que eu fiz, pessoal? Ou tem algum passo que ficou ruim? Tá certo? Maravilha. Bom, se isso aqui é verdade... Se isso aqui é verdade, então eu posso substituir aqui. Vai ficar assim, ó. Vai ficar soma de I e J de 1 até 3. Agora vai ficar assim, ó. V', I, J, I, K. Eu tô... Espera um pouquinho. KL de 1 até 3 também. Aí esse cara vai ficar delta K, L, U', M, J, M, L. Tá, eu transformei esse cara aqui, virou, esse aqui é o tipo um VK, né? E esse cara é o meu UL. Tá certo? Então, eu reescrevi essa expressão assim. Certo? Mas, o que isso está dizendo para a gente? Está dizendo o seguinte, que isso aqui, ó, vai ser V' I, U' M, e agora aqui vai aparecer essa coisa mais complicada, ó, vai ser J, I, K, delta, KL, J, M, L. Não vai ser mais só o V1, isso aqui não vai ser mais V'1, U'1 mais V'2, U'2. Não vai ser mais isso. Eu vou ter agora essa matriz complicada de dois índices, tá vendo? É um índice aqui e um índice aqui, né? Para eu calcular meu produto interno. A questão é, esse produto interno, ele é o produto interno correto, porque ele mede corretamente ângulos e módulos, quando essas componentes são coordenadas cartesianas em um espaço euclidiano. Só está tão simples assim porque eu estou tratando de coordenadas cartesianas em um espaço euclidiano. E nesse contexto bem específico, essa é a fórmula certa que me permite calcular ângulos e módulos. Tá certo? Se a gente vivesse num espaço com geometria mais complicada, a gente não teria esse vício aqui. Tá certo? Então, na verdade, isso aqui é um tensor atuando em dois vetores. Porque é o tensor métrico atuando num par de vetores. Não é um produto interno. Tá certo? Porque é bem diferente da ação de um covetor, que é aquele que eu tinha mostrado aqui, atuando num vetor. Então, são simplesmente os números que eu digo que eu tenho que multiplicar cada componente do meu vetor para obter o meu resultado. Tá? Melhorou? Ajudou? Você estava com coisas um pouco mais explícitas, isso aqui... Mas vocês têm mais dúvidas específicas? A prova... Bom, vamos encerrar a aula, porque eu já vi que já passou da hora.